este momento tão especial para nós, que é o nosso retiro de Semana Santa. Estender as mãos sobre ela, rezar Ave Maria. Nós estamos esse ano vivendo o ano mariano na comunidade, um ano mariano. Nossa Senhora está preparando as bases do nosso coração para celebrarmos mais 25 anos e aí celebrarmos o nosso jubileu de ouro. E esse pontapé, ele foi dado por Nossa Senhora, a peregrina da fé, a mulher da fé, a discípula fiel. Nesta manhã, a Isabela vai nos ajudar a caminhar a peregrina da fé, a ter uma fé aberta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Então, muita honra e alegria que estou aqui nessa manhã para partilhar junto com a minha comunidade tão amada. Iniciar um pouquinho da compreensão, ou pelo menos do nosso aprofundar nesses mistérios, como a Lucinha falou, os mistérios desses dias. E nós não vamos compreender perfeitamente, mas a gente pode adentrar neles. Então, acho que todo mundo sabe o nome, né? Sou a Isabela, consagrada na comunidade de Aliança, casada, mãe de 3 babies e muito honrada por estar aqui nessa manhã. E antes de eu vir, eu ficava assim, pensando no quanto nós somos agraciados em poder viver os dias dessa maneira diferente. A primeira vez que eu participei de Semana Santa aconteceu somente na comunidade de vida, com os irmãos da comunidade de vida. E eu tinha acabado de entrar na comunidade, e aí quando a gente entra com aquela sede, com aquela curiosidade, e aí eu fui para casa dos meninos e eu não consegui viver. Fui todos os dias, não sei se eles lembram, que estou aqui, mas eu consegui viver mais profundamente e a partir de então faço questão de viver esses dias dessa maneira. Daí que a gente não permite que se perda o mistério que inicia a partir de hoje, que nós vamos viver até a ressurreição de nosso Senhor. Então, irmãos, esse ano é muito especial para a nossa comunidade, porque nós estamos vivendo de maneira ainda mais profunda, de maneira ainda mais especial, sob a proteção, sob os cuidados de nosso Senhor. E quando vocês chegaram aqui, vocês tiveram a curiosidade de vir contemplar essa imagem e tentar meditar, tentar se perguntar o que é que ela quer dizer para nós. Vocês já conheciam essa imagem de Nossa Senhora das Dores? Aqui a gente pode perceber que ela tem 7 espadas que atravessam o seu coração, que atravessam a sua alma. Ela também tem outras denominações, né? Ela também é chamada de Mata Dolorosa, eu acho que Nossa Senhora da Misericórdia, se não me engano. Então, as dores de Nossa Senhora, há muito tempo elas já são conhecidas na nossa igreja. E são sobre essas dores que nós vamos meditar de maneira especial durante esses dias do nosso retiro de Semana Santa. Então, assim, são resumidos em 7 dores, mas na verdade nós sabemos que foi algo bem mais profundo. E já é uma devoção que começou a ser difundida na Europa há muito tempo atrás e, graças a Deus, chegou até os nossos dias de hoje, porque alguns santos da nossa igreja eles começaram a meditar de maneira mais profunda
vira mãe, assim, a memória vai ficando um pouco mais reduzida. Não sei se vocês sabem disso. Então, não tinha como decorar. O HD aqui já está assim, né? A bateria um pouco gasta. Então, vou ter que usar a minha cola aqui. Mas eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque é muito rico. É uma riqueza de detalhes gigantesca. Então, amados, eu peço que vocês já peguem a Bíblia e nós vamos já deixar ela marcada nas passagens que nós vamos ler, tá bom? A primeira a gente vai marcar Mateus capítulo 2, pode deixar aí marcadinho. Mateus 2 e Lucas 2, certo? Vocês já deixem marcados, porque quando eu pedir a gente não perde tempo, porque também o nosso tempo é reduzido, né? Marquem aí, Mateus 2 e Lucas 2. Vamos lá para Lucas capítulo 2. É a primeira dor de Maria que nós vamos contemplar. A primeira dor, meus irmãos, de Nossa Senhora é a profecia de Simeão sobre a vida de Maria. Vamos ler para nós compreendermos melhor. Vamos pegar Lucas 2, versículo 22. Vou ler de maneira mais acelerada, tá? A apresentação de Jesus no templo. Todo mundo encontrou? Sim. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino, a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nestes tempos. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua palavra da salvação. Meus irmãos, essa história vocês já conhecem, todos nós já conhecemos. Agora eu fico me perguntando, depois que Simeão pegou o menino, abraçou, beijou o menino, assim que eles entraram no templo, Simeão já sabia que ali se tratava de Jesus, se tratava do Senhor. E ele fez toda aquela festa com o menino, dizendo: olha, pronto, agora eu já posso morrer. O que eu tinha de melhor para fazer na minha vida foi concretizado hoje. Eu já vi a salvação, não tenho mais nada para fazer nesse mundo. E depois de ele ter feito tudo isso com Jesus, ele poderia ter ficado calado, né? Para que ele foi dizer para Nossa Senhora que ela ia sofrer? Para quê? Ele poderia ter ficado bem caladinho. Mas eu não sei se vocês perceberam, eu até falei com uma entonação diferente. Simeão era repleto do Espírito Santo. Só nessa pequena passagem, o Espírito Santo é citado 3 vezes. Porque Deus precisava revelar, através do Espírito Santo, o que Nossa Senhora iria padecer. Todos aqueles dias, desde que o menino tinha nascido até a sua apresentação, foram dias de alegria muito intensos para Nossa Senhora. Ela estava exultante. Como
desde então, Maria ficou meditando no seu coração. A palavra fala que Nossa Senhora guardava no seu coração, meditando. Porque uma coisa é eu chegar para a Priscila e dizer assim: Priscila, você vai ter que passar por isso. E explicar bem direitinho a Priscila o que é que ela vai passar. Ela se prepara, né? Ela já vai preparada para o pior, digamos assim. Agora é diferente de eu dizer assim: Priscila, vai acontecer uma coisa tal dia. Uma coisa que você vai sofrer. Ela não sabe se é com ela, se é com o filho dela, se é com o marido dela. E aí, gente, como é que fica a cabeça de Nossa Senhora? Mas, apesar, não foi nisso que Maria parou. Ela seguiu o curso de sua vida, mas já entendeu que muitas coisas viriam a acontecer com a sua família, com ela e com o seu filho e também com o seu esposo. Simeão, ele fala que a alma de Nossa Senhora seria transpassada. É interessante que Deus ele sempre fez questão de poupar o corpo de Nossa Senhora. Todo o ser físico de Nossa Senhora sempre foi poupado. Desde a sua concepção, a sua gestação, desde o nascimento de Jesus, Maria sempre teve o seu corpo totalmente preservado. Mas Deus nunca poupou a alma de Nossa Senhora. Porque ele sabia que ela teria força, ela teria amor suficiente para suportar todas as dores e para nos ensinar que nós também podemos suportar. É ou não é muito pior um sofrimento na alma do que um sofrimento no corpo? É sem comparação, né, irmãos? E Nossa Senhora, mesmo tendo sido poupada no seu corpo, não foi poupada em sua alma. A dor de Nossa Senhora é de imaginar que o seu filho passará pela dor. Ela não se preocupava com ela. Eu vou sofrer. Não. Ela se preocupava, não sei se eu posso usar essa palavra de preocupação, mas a dor que se passava no coração de Maria era de poder imaginar que o seu filho é quem iria padecer. Esses detalhes que eu estou tentando trazer para nós, não falei no começo, mas vou falar agora. Como eu falei para vocês, alguns santos, né, alguns bispos da nossa igreja, eles tiveram visões especiais, eles se aprofundaram mais nesse assunto relacionado às dores de Maria. E alguém muito especial da nossa igreja, que é o venerável Fulton Sheen, acredito que é assim que se fala, ele, né, teve uma experiência bem profunda com as dores de Maria. E esses detalhes aqui que eu estou falando não é nada da minha cabeça não, tá bom? Foi ele que meditou e que bom, né, que ele pôde resumir tudo isso em uma obra e trazer para nós, para que nós também possamos meditar de forma mais aprofundada. Ele fala nas suas meditações que Cristo foi que trouxe a espada. Não tem um evangelho que fala que Cristo que trouxe a espada e às vezes a gente não tem compreender, né? Que espada é essa? Cristo foi que trouxe a espada e Maria foi a primeira a experimentar. Maria experimentou antes mesmo de Cristo. E ela era sempre aberta a tudo que o Senhor estava disposto a mudar para que ela vivesse. Nossa Senhora, ela sabe o valor da nossa alma. Ela sabe o quanto a nossa alma é valiosa. Então, Nossa Senhora, entendendo isso, entendendo o valor de uma alma, ela fez e faria tudo o que fosse necessário para que a nossa alma seja salva. Então,
visão e todos os meus vizinhos ou os meus conterrâneos fossem cegos, certamente eu me compadeceria deles e de alguma forma tentaria ajudá-los, tentaria amenizar os seus sofrimentos, tentaria conduzi-los. Então, é assim que Nossa Senhora faz conosco. Olha que coisa mais linda. Ela sabe que nós somos cegos. Ela sabe que quando nós somos lentos, tardos, então Nossa Senhora sendo a única que enxerga, porque nós somos cegos por conta do nosso pecado, mas Maria não pecou, então ela não tem essa cegueira. Sabendo disso, ela é aquela que corre para todos os lados para ajudar a nós que somos os seus filhos, cegos pelo pecado. E ela fez e faria quantas vezes fosse necessário. Naquele dia, meus irmãos, Nossa Senhora já começou a prever o que poderia acontecer com o seu filho, o que poderia acontecer de sofrimento na vida do seu filho. E também nessa noite, a nossa igreja começa já a prever o sofrimento ao qual Jesus será submetido. É nessa noite que Jesus vai ser preso e interrogado, para amanhã sofrer os açoites e a sua paixão. E hoje, após encerrada a Santa Missa, a gente vê que tudo que está sobre o altar é retirado, não é assim? A toalha, tudo que está adornando o altar é retirado. Tudo fica completamente nu, despido. Porque ali já se tem uma visão do que Jesus vai passar. E da mesma forma, Nossa Senhora também já conseguia ter uma visão daquilo que Jesus teria que sofrer. O altar desnudo significa já o luto que a nossa igreja tem, porque sabe que Jesus vai passar. E dessa forma também, diante da profecia de Simeão, o coração de Nossa Senhora também já ficava desnudado, porque ela já sabia, ela já imaginava que o seu filho viria sofrer mais à frente. Eu queria agora que nós pudéssemos fechar os olhos e meditar nessa primeira espada que nesse momento atravessa o coração de Nossa Senhora. Meu irmão, talvez nesse dia também alguma espada esteja transpassando o seu coração, o meu coração. Mas hoje nós podemos unir a nossa dor à dor de Nossa Senhora. Talvez seja até uma dor por conta do seu filho, de uma pessoa amada. Então, nesse momento, lembrando da dor de Nossa Senhora, quero que você repita junto comigo. Ó Mãe das Dores, neste momento, vem me visitar. Vem visitar a minha alma. E me ajude, Mãe, a viver esta espada que transpassa a minha alma com todo o meu amor. Amém. Vamos agora para a segunda dor de Nossa Senhora. E a gente vai pegar agora São Mateus, capítulo 2. Deixe Lucas marcado, tá bom? Que a gente vai voltar para ele depois. São Mateus, capítulo 2. Versículo 13. A segunda dor, meus irmãos, de Nossa Senhora é a fuga para o Egito. É a fuga da família de Nazaré para o Egito. Nós vamos ler os versículos 13 até o 15. Depois de sua partida, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou
para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eu chamei do Egito meu filho. Palavra da salvação. Meus irmãos, aqui nós temos um cenário onde um bebê é odiado, onde um bebê é invejado e, de todas as formas, Herodes quer exterminá-lo da face da terra, por medo de perder o seu reinado. Mal sabia ele que o reinado de Jesus não era legítimo, que Jesus não fazia questão nenhuma de tomar o seu lugar, porque ele já tinha o seu lugar. E, apesar de ser uma passagem pequena, mas ela tem muito a falar no nosso coração. Assim como eu falei anteriormente, Maria faria 1000 vezes, quantas vezes fossem necessárias, tudo que ela fez, tudo que ela viveu, sofreria todas as dores por conta da nossa alma. Então Maria também fugiria 1000 vezes. Maria fugiria para o Egito 1000 vezes, ou quantas vezes fossem necessárias, para que eu e você não cometêssemos nenhum pecado. Não é pecado mortal. Pecado. Então, para a gente saber o tamanho da imundície que é um pecado, é só nós também nos determos aqui do quanto foi difícil essa viagem para o Egito, esse exílio para o Egito. Não sei se vocês acompanham noticiários, eu não acompanho muito, mas a gente sempre vê aquelas notícias dos refugiados da Síria, enfim, desses locais onde existem os conflitos, né? E são imagens que doem na nossa alma. Ver as crianças machucadas, com fome, feridas, longe dos seus pais, doentes, navios lotados de pessoas. Quem já viu essas cenas? Quem não se compadece diante disso? Pois vocês sabiam que a família de Nazaré passou por tudo isso? A gente nem imagina, né? A gente imagina assim, eles estavam lá de boa, aí chegou o anjo, muito bom. Aí o anjo chegou para José e disse para ele ir para o Egito, eles foram de boa. Meus irmãos, nós nem imaginamos como foi essa ida para o Egito. Só para começar, tudo a pé. Não tinha transporte. Jesus era um bebê. Para mim sair com um dos meus bebês lá de casa, para mim ir para a célula, vocês nem imaginam o rebuliço que é. E tem tudo, viu? Tem moto, tem carro, tem um guarda-chuva, a casa da paz é perto da minha casa, tem gente para segurar, tem madrinha, tem padrinho, tem amigo, tem todo mundo, tem bebezinho com a barriga cheia, tem mamãe com a barriga cheia, e eu ainda não vou não, porque tem menino. Quantas vezes nós deixamos de vir para a nossa reunião, para o nosso retiro, para a missa, porque tem menino? E aí, Nossa Senhora, um bebezinho pequeno, se manda para o Egito. Por ordem de Deus. Foi coisa da cabeça dela. Foi uma ordem de Deus. E aí, uma viagem super longa, teve que atravessar o deserto. Os estudiosos falam que só a viagem durou mais de 30 dias, num ambiente totalmente desfavorável, porque era uma região desértica. O deserto, você já sabe quais são as características: super quente durante o dia, super frio durante a noite. E cadê comida para esse povo? E cadê um lugar seguro para dormir, quentinho? A gente acha assim, não, mas foi Nossa Senhora, era Jesus, eles foram poupados. Eu conto ou vocês contam? Não, irmãos. Deus não poupou Jesus, nem Maria, nem José. Sabe por quê?
como uma família, foram se virar. José não tinha trabalho, talvez lá na região nem tivesse alguma coisa que já fosse da área dele, e ele teve que se adaptar. Ele teve que se adaptar. E o Egito, né, eles falam que era uma terra totalmente contrária a tudo que a família de Nazaré imaginava que iria viver, né? A tudo que Nossa Senhora imaginava que iria viver. Lá era um ambiente hostil. Vocês já ouviram essa palavra? Hostil? Vocês sabem o significado? Hostil é uma coisa que remete à dificuldade, não é assim? A condições desfavoráveis, e era assim a terra do Egito para a família de Nazaré. Meus irmãos, dessa palavra hostil que deriva a palavra hóstia. A hóstia que hoje será instituída na Santa Ceia. Hóstia significa vítima, significa aquele que sofre, significa aquele que foi tratado com agressividade. Por isso que a Santa Comunhão também recebe essa denominação. Hóstia. Ela foi, como é que eu posso falar? Ela nasceu desse ambiente hostil, de hostilidade, de agressividade, de sofrimento, de dor. E o que é que uma vítima padece? Tudo isso. A imolação, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que foi sacrificado, que foi acusado, sem culpa alguma. É esta a hóstia que nós recebemos de maneira totalmente gratuita, sem precisarmos pagar nada. Porque ele já pagou tudo. Eu não sabia da origem da palavra hóstia, mas eu fiquei estarrecida. Porque eu já ouvi essa palavra hostilidade, mas nunca havia associado os dois termos. Então, para que Cristo pudesse vir até nós através dessa forma de hóstia, ele precisou passar por toda essa hostilidade. A bem-aventurada Verônica de Pinasco, ela era uma religiosa agostiniana. Ela teve a graça de ir lá em seus momentos de oração e junto com a família de Nazaré para essa viagem do Egito. Foi dada a ela essa graça, esse presente. E depois de terminar a viagem, ela horrorizada com tudo que eles viveram nessa fuga para o Egito, essa religiosa ouviu de Nossa Senhora assim: filha, veja quantas fadigas passamos nesta viagem. Sabe, pois, que ninguém recebe graças sem que antes padeça. Você quer graças? Nós pedimos muitas graças, mas nós não estamos dispostos a passar pelo padecimento. E a graça só vem se antes vier o padecer, se antes vier o sofrer. Então você que sabe, se você quer pedir as graças, peça, mas você já sabendo o que é que vem antes. Eita, meus irmãos, é muito mistério a gente viver. Então estejamos dispostos a acolher as graças de Deus. Mas eu falo nesse tom, só que nós sabemos que as graças de Deus são incomparáveis ao nosso padecer. As graças que Deus derrama, elas são infinitamente maiores, mais ricas do que as dores que nós passamos. Irmãos, vamos para a terceira dor, de novo lá em Lucas.
Mas antes disso, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e diante desta dor que foi o exílio de Nossa Senhora, que nós também possamos pedir à Mãe a graça de, mesmo exilados, talvez longe de Deus, que o nosso coração ainda possa estar unido a ela. A nossa dor, as nossas lutas possam ainda ser abordadas. Que Nossa Senhora possa nos ensinar este caminho de deserto. Que ela possa nos fazer entender que ela teve o coração desprendido. Ela fugiu sem nada, eles fugiram sem nada, sem levar nada, entendendo que nada deste mundo pertence a nós. Que nós também estejamos preparados para ir aonde o Senhor quer nos enviar, entendendo que nada que está aqui nós levaremos, nada que está aqui é nosso. É nosso somente o que o Senhor reserva para nós. E repitam comigo: Mãe das dores, diante dos meus desertos, me ensine a dar cada passo sem tirar os olhos de Jesus. Amém. Ainda concretizando a terceira dor, é uma dor que também nos traz muita esperança, porque por mais que nós estejamos no deserto, por mais que aquela pessoa pela qual nós rezamos esteja no deserto, quem sabe por aí ela não encontra a família de Nazaré caminhando. Então, se você está no deserto, ou se aquela pessoa pela qual você tanto reza está no deserto, reze para que lá você se encontre com a família de Nazaré. Eles estão lá, nos esperando, na hora que nós precisarmos ir para o deserto. Então, a terceira dor, meus irmãos, nós vamos voltar lá para Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 41. A terceira dor, amados, de Nossa Senhora é a perda e o reencontro do menino Jesus. Nós vamos ler dos versículos 41 até os 52. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procurais? Não sabias que devo ocupar das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes disseram. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Irmãos, imaginem a aflição, o sofrimento destes pais sem saberem onde está o seu filho.
fico imaginando se a dor da perda, a dor da dúvida, não seja até maior do que a dor da mãe que vê o seu filho morto. Porque quando uma mãe vê o seu filho morto, por mais doloroso que seja, ela tem a chance de viver o luto, que é um processo natural do ser humano. Mas quando uma mãe não sabe onde está o seu filho, é desesperador. Ela não sabe se ele está com fome, com sede, apanhando, sendo estuprado, sendo maltratado, doente, se ele morreu. Cadê essa criança? Que a gente tem tanto trabalho para fazer para cuidar, que se não comer a gente fica louco, que se não tomar uma remédio de 9 a 7 a gente fica louca. Nossa Senhora passou por isso em 3 dias. 3. Sem ver o seu filho, sem ter sinal de nada. Hoje, quando a criança desaparece, é postado nas redes sociais, tem até chance de achar. E naquela época, e às vezes a gente escuta, a gente contempla no texto, né? Até do reencontro do menino Jesus. Foi uma dor profunda, muito profunda, que ela passou. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que Nossa Senhora, ela é exemplo para tudo que a mulher vive. Nossa Senhora foi solteira, foi casada, foi mãe, foi viúva, foi mãe de um filho sumido, foi mãe de um filho assassinado, foi mãe de um filho julgado injustamente. Ficou um tempo sem São José, depois do seu falecimento, porque nós aprendemos que se ele não estava junto deles na cruz, certamente já havia morrido. Nossa Senhora é exemplo para nós de tudo, meus irmãos, de tudo. Até o que a gente nem imagina. Ela viveu. E viveu com fé. E viveu com amor. Ela não reclamou. Ela não se desesperou. Ela não se descabelou. Ela guardava tudo no seu coração. Essa passagem fala que eles não entenderam nada. Eu acredito que quando eles encontraram Jesus, eles tiveram aquele misto de sentimentos, de alegria em ver o seu filho bem, mas também de tentar compreender aquilo, porém a palavra fala e deixa claro que eles não compreenderam. E diante de uma unha encravada que nós temos, nós queremos perguntar a Deus por quê? Por que eu sou tão injustiçada? Por que fulano tem e eu não tenho? Por que eu tenho que passar isso? Eu já faço tanto por ti, Deus. Dá até pra rir, né? Por quê?
por isso conseguiram. Essa dor, irmãos, ela também nos leva a nós procurarmos Jesus sempre que nós não o encontrarmos. Às vezes na nossa caminhada a gente não encontra Jesus. Parece que Jesus está sumido. Parece que Jesus se escondeu, né? Parece que Jesus não quer aparecer para nós. Parece que a gente fala e ele não responde. Mas Jesus, Maria e José não ficaram parados esperando que o menino voltasse. Mesmo com dor, mesmo com sofrimento, eles voltaram. Eles foram atrás, eles foram em busca. E é assim que nós precisamos fazer. Se nós encontrarmos Jesus, nós precisamos procurar. E se nós não encontrarmos, ele vem ao nosso encontro. Porque ele é misericordioso. Porque as coisas não dependem só de nós, mas dependem em primeiro lugar da graça de Deus. Tudo isso, meus irmãos, que Maria passou, todo esse amor que Maria viveu e todas as suas dores, está totalmente ligado à sua entrega total. Ela não ficou com nada para ela, mas ela entregou tudo de maneira absoluta. E é também que nós vamos viver mais tarde na celebração, vendo Jesus se abaixar para lavar os pés dos seus discípulos, ensinando sobre o amor. Hoje a Lucinha falava que é o dia do amor. Então, assim como Jesus se entregou e ensinou que o amor está totalmente ligado, o amor é sinônimo dessa entrega perfeita, assim também Nossa Senhora se entrega nas suas dores de maneira perfeita. De maneira perfeita. Então, hoje, meditando nas dores de Nossa Senhora, nós podemos também ir meditando o que a nossa igreja vive hoje. A instituição da Eucaristia, que é essa entrega total. A instituição do sacerdócio, homens que se entregam totalmente, que vivem, se vestem de preto para viver o mundo para este mundo, os sacerdotes. Porque amaram e se entregaram de forma total. O amor exige essa entrega total. O amor só é amor quando acontece essa entrega de forma total. Quando eu sei que amo alguém? Quando eu me entrego de forma total. Amar o meu esposo quando ele me trata bem é muito bom. Mas amar o meu esposo quando ele me trata com arrogância é muito difícil, não é? Aí está a entrega total. A vontade de não fazer um almoço gostoso para ele. Mas é aí que eu tenho que fazer com mais amor, porque é aí que está a entrega total. A pessoa do meu trabalho que me fere, que me machuca, que me persegue, é a ela que eu devo me entregar de forma total. A enfermidade que me machuca, que me entristece, já vai estar. É para ela que eu devo me entregar de forma total. Sabe o que é o nosso problema, irmãos? E eu incluo completamente aqui no que eu vou falar. Nós somos frouxos. Nós não queremos sofrer, e isso é natural do ser humano. E nós não acolhemos o sofrimento como uma graça na nossa vida. Na hora que o sofrimento vem bater na minha porta, eu quero fechar com todos os ferrolhos e cadeados que eu puder. Porque sofrer é difícil. Só que a gente só vai precisar se a gente sofrer. E aí a escolha é nossa. Sabe? Nós somos
mais frágeis diante do sofrimento, diante da dor. O homem não sabe mais sofrer com resignação. Mas sabe por quê? Porque nós não olhamos para Cristo na cruz. Nós não olhamos para Nossa Senhora. Tá? E como é difícil, irmãos, criar seres humanos corajosos. Sabe? Esses dias os meninos lá de casa estão todos doentes, né? Já há um mês. Porque um fica bom, aí o outro pega de novo. Aí o que estava bom já são ciclos, né? E como são 5 pessoas, vai só se multiplicando. E eu fico tentando passar para eles, mais uma vez, de ver que tem que tomar um remédio. É ruim, mas faz parte do processo. Nós não podemos culpar, não. Porque são pessoas fracas, frágeis, negosas, manhosas, que na primeira dificuldade, que na hora que a mãe ou o pai quer tomar o celular, se joga da janela e se mata. Quantas histórias nós já ouvimos assim? Porque não são acostumadas com a dor, com o sofrimento. A Isabela vai fazer meu filho sofrer? Não! Mas entender que o sofrimento faz parte da vida e nos faz crescer, e eles têm que aprender isso também. Mas se nós nem os velhos queremos sofrer, como é que nós vamos ensinar? Nós não queremos sofrer de jeito nenhum. E quanto nós perdemos com isso? Padre Paulo Ricardo, ele fala que aqueles que foram os amigos mais próximos de Jesus foram os que mais sofreram. Se você está aqui procurando essa amizade com Jesus, saiba que você vai sofrer muito. Eu digo isso com meu coração bem apertado. Mas dizendo algo real. Para finalizar, nós podemos cair no canto da sereia que quer nos enganar e nos dizer que a vida com Cristo é uma vida onde sempre vai estar tudo bem, sempre vai ser tudo do jeito que eu quero, sempre as condições serão super favoráveis, sempre vai estar todo mundo com um sorriso no rosto, sempre vai estar todo mundo com saúde, e assim eu posso dar a minha vida. Mas é tudo o contrário. Sempre vai haver lágrimas, sempre vai haver condições desfavoráveis, sempre vai haver choro, doença, deserto, perdas, palavras duras como foi a de Simeão. Sempre. E é aí que o Senhor nos chama a nós amarmos como Nossa Senhora, nos entregando totalmente, nos dando totalmente. E dentro disso, irmãos, existe um mistério muito profundo. O que foi que aconteceu quando os 3 jovens estavam na fornalha? Eles foram queimados, eles não sentiram nem o cheiro da fumaça. O que foi que aconteceu com Daniel quando ele entrou na cova dos leões? O leão devorou ele? Não. O leão dormiu. Dizem, não sei. Eu já passei 2 vezes por um parto normal. Eu não sei. Mas dizem que durante um parto normal, natural, fisiológico, se a mulher conseguir se entregar inteiramente naquele momento, as dores são diminuídas. Eu não sei, porque eu fico super nervosa na hora, então foi a
chore, louve, ame. Olha o que é que Jesus faz hoje na cena do Mel Gibson, nós podemos assistir o filme. Quando Jesus vê a cruz, meus irmãos, a expressão do seu olhar, do seu rosto é de alegria. Ele pega a cruz como se fosse um bebê. Ele abraça a cruz. Ele não repele, ele não fica com medo. Ele puxa a cruz para si, assumindo. Assuma a sua cruz. Para de reclamar, para de fugir. Acolha a sua cruz e ame ela, porque é ela que vai te levar para o céu. São as nossas cruzes. Jesus nos leva para o céu, nosso lugar já está reservadíssimo. Mas nós também precisamos viver as nossas cruzes, para que nós possamos um dia estar lá vivendo a alegria pura. Aí, lá sim, não haverá mais cruz, não haverá mais dor, não haverá mais boleto para pagar, nem fatura de cartão de crédito, nem menino doente, nem noites mal dormidas. Não haverá mais dor de cabeça, não haverá mais dor. E aí eu pergunto para vocês, vale ou não vale a pena garantir esse lugar lá? Vale muito. É a única coisa que nós temos para fazer. Simeão não tinha mais nada para fazer. Simeão viu a salvação e pronto, Senhor, me leve logo, pelo amor de Deus, para mim não pecar. Pode correr o risco. Eu já vi a salvação. Irmãos, nós já vimos a salvação. Nós já encontramos a salvação. Agora é só seguir com o nosso sim, assim como foi o sim de nosso Senhor. Falei demais, né? Eu sei. Mas acredito que essa palavra chegou também aos